Júnior aqui, mais uma vez, com o projeto Chácara na Estrada. E no vídeo de hoje eu trago para você Jasmim Manga, a árvore de flor mais valorizada do mercado, pelo menos na nossa região. Não é de Varde, olha a beleza dessa flor. E vou te ensinar o passo a passo de como fazer muda dessa planta por estaca. Estamos aqui na propriedade de um grande amigo nosso, Chico Lang. Obrigado, Chico, por autorizar a gravação aqui. Uma questão que a gente estava conversando agora há pouco sobre esse cachinho aqui, se é a flor que vai abrir ou se é semente. Eu nunca tinha reparado nessa questão aí. Até dá para ver nesse... Aqui tem mais um, ó. Aqui parece que abre uma para cada lado. Analisando assim, parece que é o cacho de flor. Se alguém souber aí, pode colocar nos comentários. Essas plantas aqui, são 3 exemplares, foram plantadas direto na terra. Parece que eram galhos aproximadamente desse tamanho. Eu vou tirar um galho mais aqui na parte de baixo, ele está pendendo. Serratinho, de corte ao contrário. É bem fácil de cortar. Ó, já estoura. Com relação à escolha do galho para fazer a muda, vou deixar essa aqui, daqui dá para mostrar bem melhor. Você pode optar por fazer a muda, por exemplo, de um galho aqui dessa ponta, ou dessa aqui. Vou passar mais aqui para dentro. Pode estar cortando aqui, para fazer uma muda já de forquilha, um tanto quanto maior, ou pode optar para fazer logo aqui de baixo, abrindo 3 e abrindo ali. Fica a teu critério, qualquer tamanho dá certo. Com relação ao tempo dessas plantas aqui, em torno de 4 anos. Vamos lá então para a parte que mais interessa. Eu tenho aqui vários galhos de jasmim manga, 2 no caso, mas vou fazer algumas mudas deles, alguns tamanhos diferentes de recipiente e vou dar uma variada também na parte de substrato, para que não fique nenhuma dúvida. Eu tenho aqui terra, subsolo no caso, barro vermelho. Eu vou fazer uma mistura meio a meio com cinza de arroz queimada. Isso aqui é um material que a gente encontra em cerealista. Aqui em Jaraguá do Sul, no Arroz Urbano, tem para vender, faz tempinho que eu comprei. 10 a 12 quilos, R$2 o saco. Pode ser que está um pouquinho mais agora. Melhor ainda, como é mais comum para todo mundo, serragem. Então vou usar a terra e serragem. Faz o mesmo papel da cinza. Para que é? É para deixar o substrato um pouquinho mais leve e para não deixar ele compactar, para que essa terra aqui não vire tipo uma lama. Então vou botar meio a meio. Tanto de terra que tinha ali, praticamente mais um tanto de serragem. Se quiser agregar junto ainda algum tipo de matéria orgânica, esterco, também pode. Não é exatamente necessário, mas se tiver, pode colocar um pouquinho. Pode ver que fica um material bem bonito. Ele não fica pesado, fica bem interessante. Aqui eu tenho um pouco de esterco de granja, de frango, cama de aviário. Vou colocar um pouquinho aqui só para... Aí já basta.
Eu vou iniciar o plantio aqui com esse galho que a gente fez a coleta lá naquela carreira de jasmim do Chico. Para ter uma base, hoje se passaram 14 dias. Eu deixei essa muda aqui, no caso, dentro desse recipiente com água. E olha só, esse branquinho aqui, se der para focar bem ali, é tudo raiz que está estourando. Ele estoura do ladinho. Tudo raizinho. Eu vou fazer esse plantio no vaso de 8 litros. De repente, se quiser fazer num vaso um pouquinho maior, também é interessante. Para ter uma ideia, esses balde aqui, encontra muito fácil em padaria, mercado, que vem gema de ovo, vem margarina. Então, se não for que eles descartem, você acaba pagando um preço bem interessante. Também ficaria boa aqui nesse vaso. Como eu preparo as mudas para comércio, ficaria um negócio um pouquinho amador. Então a gente usa vaso tipo padrão, né? Padrão floricultura. Vou fazer nesse vaso de 8, que eu quero um vaso intermediário depois de 15 litros, que fique entre meio. Eu tenho aqui que eu vou fazer um de 30, só que para essa muda aqui, ficaria um pouco desproporcional. Mas como dá para ver, com um vaso um pouco maior, a muda já impressiona. Ela parece que tem um porte mais... acaba agregando valor, né? Um vaso desse do que num vaso pequeno. Fica a dica. Eu vou colocar aqui no fundo, já que esse vaso é um pouquinho pequeno, um pouquinho de areia. Para dar um peso nesse vaso, para que ele não tombe, devido ao peso da planta. Mais ou menos isso aqui. Tá ótimo. Vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui embaixo do vaso, para que essa estaca ela fique ali no máximo ali 2/3 ou meio a meio da altura do vaso, que ela não entra em contato lá com o fundo. Pelo menos uns 3 dedos sobrando. Aqui um pouquinho para baixo da metade. Aqui nivela ela mais ou menos do jeito que você quer, para ela ficar uma planta não tombada, né? Reta para cima. Esses galhos aqui deram uma leve dobradinha, mas não tem problema. Era todo cheio de folha. Eu não destaquei as folhas. Eu deixei que fossem caindo aos poucos, porque a planta acaba aproveitando essa seiva da folha para não desidratar. Aqui tem um broto, ela já vai brotar, pontear para cima. E aqui também, ó. Tá tombadinho porque estava deitado dentro do recipiente com água, mas agora ela já levanta de novo. Deixar aqui por enquanto, depois nós vamos molhar bem e ela acaba firmando. Vaso de 30 litros. Detalhe, se não quiser fazer no vaso, não tem problema. Pode fazer direto no lugar definitivo aí no teu quintal. Faz um berço ali de 30 por 30 e 30 de profundidade. Coloca um material desse aqui, pode estaquear direto. No caso 30 por 30 já para uma planta maior assim, né? Vou fazer já uma desse tamanho. Mas um detalhezinho importante é o seguinte. Chega mais perto aqui. É interessante que quando você faça a poda para aproveitar a muda para estaca,
deixa descansando umas 2, 3 horas, que ela acaba escorrendo uma seiva. É tipo aquele leite assim que fala de figueira, né? E cuidar para não entrar em contato com a vista, pode ser um pouquinho tóxico. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Ó, a altura da onde vai a muda é praticamente ali no 1/3 de substrato e vai completar mais 2/3. Eu vou usar aqui um pouquinho de areia em volta do tronco. Uma para que dê uma firmada melhor e outra para soltar a raiz. E conforme ela escapa dessa areia, ela já chega num substrato definitivo. Mais uma vez. Eu vou tirar mais uma estaca dessa maior aqui. Na verdade, eu não gostaria de cortar, mas só para mostrar como é que é. Vou cortar um pouquinho mais longe aqui. Ela estoura bem fácil. Uma planta um tanto quanto sensível. Ó, aqui, quando eu falei do leite, ó. Ó, já começa a pingar aqui. Cuidar para não entrar em contato com a pele, como havia comentado. Essa aqui eu nem vou esperar, eu vou fazer aqui só para mostrar como é que é. Direto na areia. Por isso que eu disse, independente do substrato que tu tiver aí, usa o que tem. Isso aqui é um meio pote, mais ou menos. Depois que ela enraizar, se quiser passar para um vaso maior, aí essa diferença do vaso você preenche de substrato, no caso aqui, preencheria um tanto aqui, coloca ela centralizada e preenche de substrato ao entorno. E se for no teu jardim, a mesma coisa. É uma planta muito fácil de fazer, porém é um pouquinho mais complicado de você encontrar matriz, no caso, né? Não existem roças de matriz, por isso abaixa a produção. Então, onde a gente consegue esses galhos é nas casas mesmo. Vai passando e às vezes o pessoal da casa tem um galho ali que está atrapalhando e tal. Você vai lá, faz a poda
Pessoal, fica contente que você faz a poda, leva tudo o entulho embora, que seriam os galhos, e destrincha para fazer a muda. E pelo fato de não ter muita produção, aí vai o preço, aonde agrega valor. A hora que for dar uma passeada aí na floricultura da tua cidade, dá uma especulada no preço, tu vai ficar meio admirado. Isso se tiver para vender, tá? Aí aqui, encharcar, vai molhando, deixa aí baixando. Um detalhezinho, quando mistura a serragem com o barro é normal, tá? As primeiras regas, ela demora um pouquinho mais para baixar, mas depois que ela pega uma certa umidade ali, é tranquilo. Depois de enraizado, 30, 40 dias mais ou menos, aí devagarinho tu pode vir e fazer uma adubação de cobertura. Tanto faz se for químico ou orgânico. Mas quando eu digo pouco, é pouco mesmo. Cama de aviário, só vai raleando um pouquinho por cima, mais vezes. Não é chegar e, por exemplo, assim, colocar uns 2 dedos por cima do vaso, porque senão você pode acabar queimando a planta. Então, 3 tamanhos de vaso diferente. Acho que ficou bem. A questão de ficar um pouquinho torto aqui embaixo, esse tronco, é porque eu quis nivelar mais a copa. E esse aqui, mesma coisa. Conforme ele for dando uma entortadinha, vai ali em direita. Nos primeiros dias, né? 2, 3 dias de rega, ele já assenta bem. Questão de onde colocar essas plantas agora. Embaixo de sombrite ou embaixo de alguma árvore, meia sombra, que não pegue sol direto, apenas a luz do sol, mas não o raio do sol diretamente. É tranquilo, pega fácil. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!